Finalmente temos a resposta sobre o que realmente são os abstraídos no incrível circo digital. E o episódio 8 nos deu pistas suficientes para entender o seu significado. E o mais importante, o que pode acontecer no episódio 9... Então se preparem, porque com tudo isso, tudo começa a fazer muito mais sentido. Para poder entender o que são os abstraídos, primeiro precisamos entender como eles são criados. O exemplo mais claro que temos é Cosmo, o personagem que se abstraiu no episódio piloto do incrível circo digital. Os outros personagens mencionavam que Cosmo havia começado a agir de uma forma muito estranha e que falava constantemente sobre uma porta que dizia saída, a mesma porta que Pomni mencionava. Mas quando os personagens finalmente entram no quarto dele, percebemos que as paredes estão completamente rabiscadas com a palavra saída, e um dos seus quadros decorativos até diz que não existe uma saída. E com o tempo, entendemos algo muito importante. Quando alguém se abstrai, é porque começa a sentir ansiedade, medo ou uma pressão extrema. E isso parece muito lógico, na verdade, é o que todos pensamos que é uma abstração, mas a realidade é outra. A outra explicação que faz mais sentido para o motivo dos personagens se abstraírem. Mas antes de revelar essa resposta para vocês, precisamos ver outro caso-chave, Jax. No começo, ele parece um personagem com uma mente muito forte, como se nada o afetasse dentro do circo digital. Mas conforme os episódios avançam, ele vai mudando aos poucos. O comportamento dele começa a ficar mais instável, mais desconectado, até o ponto em que ele começa a imaginar coisas dentro do próprio quarto. E finalmente, ele chega àquela alucinação em que por pouco ele se abstrai. Mas por sorte, isso não acontece. E isso nos revela algo muito importante. A abstração não acontece de um momento para o outro. É um processo que leva muito tempo e inclusive pode ser interrompido. Então, se a abstração fosse apenas ansiedade, todos já teriam se abstraído, não acham? Enfim, vamos à pista que o episódio 8 nos deixou, aquela que praticamente nos ajuda a resolver esse mistério dos abstraídos. Em um momento crucial, podemos ver Kane dentro de seu escritório. E o ouvimos reclamando sobre por que os personagens não são felizes com tudo o que ele fez por eles. Mas depois vem a frase mais importante. Kane menciona que os avatares foram criados com base nos dados neurais de cada personagem. Criei um programa que oferece o corpo perfeito conforme seus arquivos mentais. Eles também o odeiam! Ou seja, baseou-se em suas memórias, personalidade, traumas e até mesmo na própria percepção deles. E isso nos diz algo muito claro. O sistema do circo digital representa cada personagem de acordo com a sua mente. Então, o mais lógico é que os abstraídos não acontecem apenas por pressão emocional, mas por algo muito mais profundo. Uma desincronização entre a mente e o hábito. Deixem-me explicar de uma maneira um pouco mais fácil. Quando um personagem começa a mudar sua forma de pensar, quando sua mente começa a se quebrar, o sistema já não consegue interpretar corretamente esses dados. E como resultado, não consegue representá-los ou renderizá-los dentro do circo de forma estável. Por isso, os abstraídos se parecem assim. Eles não têm forma definida e também não têm estrutura. Então não, eles não se transformam em monstros. O que acontece na verdade é que o sistema já não consegue representá-los corretamente. É literalmente um arquivo corrompido. Um avatar corrompido, e isso explicaria algo que já vimos antes. Quando Cosmo já abstraído toca Hagata, ela começa a apresentar glitches, a ter erros. Isso ocorre porque não se trata só de um monstro ou personagem mudando de forma, mas sim de instabilidade do sistema, um arquivo corrompido que pode até começar a afetar os outros arquivos. E a prova que mais pode nos ajudar a apoiar essa teoria é o personagem Zubel. Sabemos que o maior trauma de Zubel é a forma como ele se percebe. Então Kane, ao tentar interpretar esses dados em seu avatar, a representou de certo modo de forma abstrata. É isso aí, amigos. Isso conecta ainda mais com o fato de que os abstraídos são simplesmente uma desincronização entre a mente e o avatar. Se Zubel já tinha esse problema mesmo antes de chegar ao circo digital, Kane a representou dessa forma abstrata.
Então, com isso, já podemos ver a conexão que existe com a forma dos abstraídos. Mas então, se é só uma desincronização, um abstraído pode ser consertado? Pode ser salvo ou voltar a se sincronizar? Possivelmente sim, amigos, e a maior prova disso está em uma das memórias de Kinger. Pois possivelmente Kinger seja o único que compreende como funciona essa parte ou essa falha dentro do circo digital. Pois quando Queenie se abstraiu, vimos como ele tentou fazê-la voltar à razão. E o mais interessante é que Queenie abstraída não reagiu da mesma forma agressiva que quando Kaufmo estava abstraído. Podemos ver que, de certo modo, Kinger estava fazendo com que Queenie voltasse à razão ou tivesse essa sanidade mental. Então, talvez, se apenas Kinger tivesse tido mais tempo para poder calibrar as ideias ou a mente de Queenie, seu avatar poderia ter voltado ao normal. Assim, o circo teria tido tempo de poder interpretar esses dados neurais de forma eficiente. Mas foi aí que Kane chegou e simplesmente mandou Queenie para o porão. Ele não deixou que Kinger a curasse. Lembremos que Kane não consegue compreender as emoções humanas. Então, talvez para ele, os abstraídos sejam apenas um erro dentro do sistema, que deve ser eliminado ou guardado em algum lugar, para não afetar o funcionamento de todo o circo. E agora que vemos o final do episódio 8, quando Kane foi eliminado, dá a impressão de que talvez aquele porão onde Kane guardava os abstraídos fique aberto. Então os personagens vão se deparar com todos os abstraídos, e claro que eles vão querer atacá-los, como quando Kaufmo quis atacá-los. Possivelmente Kinger consiga identificar Queenie, e finalmente tenha a oportunidade de ajudá-la a estabilizar sua mente. E com isso, todos já saberão a resposta para poder curá-los. Aos poucos, os personagens vão ajudar seus amigos a lembrar quem realmente são. Jax vai conseguir ajudar Rivette a voltar, e Rivette, quando for curada, poderá ajudar Kaufmo. Dessa forma, todos vão se ajudar para que voltem à sua forma normal, e assim encontrem uma saída. Mas e aí, amigos? O que vocês acham dessa teoria sobre os abstraídos dentro do circo digital? Vocês têm alguma outra explicação de como isso funciona? Ou o que eles realmente são? A resposta definitiva estará no episódio 9, mas por enquanto só nos resta esperar. Não se esqueçam de deixar suas opiniões nos comentários, e a gente se vê no próximo vídeo.